Depois a minha mãe começou a buscar o Senhor novamente, porque viu o nosso estado, meu estado e o estado dos meus irmãos. E nessa meio dessa busca dela, Deus começou a restaurar a minha mãe. Mas eu já tinha me envolvido com tudo que não prestava. Eu só não me droguei, mas eu conheci o que era maconha, e eu conheci o que era cocaína, porque eu namorei pessoas que faziam uso disso. E faziam uso na minha frente. Frequentei casas e festas que rolava de tudo. E aí, no meio disso, um dia eu me peguei grávida. E eu não conseguia acreditar que eu tinha engravidado. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu estou com um problema. Eu olhei aquela gravidez como um problema na minha vida. Fiquei pensando como um fariseu poderia pensar na minha situação. E a igreja, o que vai pensar? E os pastores, o que vão pensar? Na época, minha tia já tinha morrido, mas a minha avó estava viva. E eu falei assim, eu vou matar a dona Regina. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí sempre tem um amigo, né? Sempre tem aquele amigo. Você quer uma solução? Vou te ajudar. E o meu amigo não foi um amigo ralé, não. Foi um amigo. Era o meu chefe. Ele era um dos sócios da empresa. E ele falou assim, eu pago para você fazer o aborto. Eu vou pedir a minha esposa para te acompanhar. Depois eu descobri que a esposa dele era dona de Ela era uma cafetina. Ela era prostituta. Ela era dona de um prostíbulo ali em Copacabana. E ela conhecia de tudo. Ela me levou em vários lugares. Falou, você vai escolher. E eu amargurada, triste. Me sentindo sozinha. Minha mãe não sabia. Minha irmã, que é muito minha amiga até hoje, também não sabia. Mas sabe, parecia que era um peso. Parecia não, eu sentia um peso, mas era um peso na época. Eu não consegui decifrar que peso era esse. E aquele peso era o peso do pecado cometido. Mas eu não entendi que aquela criança poderia ser uma bênção na minha vida. Eu não entendi na hora que o Senhor poderia transformar a maldição em bênção. E o abraço que eu tinha dado à amargura, o ódio, continuou comigo por muito tempo. E aí eu me vi dentro de uma clínica ali em Botafogo. Supostos médicos me examinando. Marcaram o horário para mim poder voltar. E eu chorava tanto. Hoje era para mim ter um filho, um adolescente, indo para a juventude. E ele me faz tanta falta hoje. Se pudesse voltar atrás, se alguém talvez tivesse me abraçado, se eu talvez não tivesse me abraçado com a mágoa, com a decepção, não teria passado por aquele dia tão terrível. Eu comecei a ser confrontada com as minhas dores, com o meu pecado, porque pecado, ele tem nome. E eu comecei a falar com Deus. Depois daquele dia eu não conseguia ver nada que fosse relacionado à criança. Quando eu ligava a televisão, começasse a falar de aborto, eu saía. Eu não conseguia ouvir nem a palavra. Eu me sentia tão culpada, tão só.
suja, tão indigna. E teve uma época que eu comecei a culpar o meu pai. Eu falei, ele é o culpado de toda essa desgraça na minha vida. Eu odiei ele tanto que teve uma época que eu não conseguia falar nem o nome dele. Eu não falava nele, as pessoas pensavam que eu não tinha pai. Eu falava de todo mundo, eu falava da minha mãe, eu falava da minha família, mas eu não conseguia citar o nome dele. Quando entrei naquela clínica, que eu entrei na sala, uma sala que tinha algumas mulheres e uma adolescente com a mãe, e uma mulher falando de aborto como quem arranca um dente. E ela me ensinando tudo que eu tinha que fazer. Guarda suas coisas, tira o seu cordão, tira o seu anel, porque eles te roubam. Olha a tua bolsa, verifica, escreve o que tem. Eu falei, meu Deus, aonde é que eu estou? Eu falei, até que nível que essa amargura, que essa raiva, que esse ódio me levou. E aí, abriram a porta daquela sala e a mulher me olhou, agora é a tua vez, vambora. Vambora, chegou a tua vez, vambora. E quando eu voltei a mim, eu estava passando muito mal, vomitando muito. Eu estava numa sala que parecia um chiqueiro, várias mulheres vomitando. E o diabo começou a me acusar, me acusar, me acusar, me acusar. Olha para onde que eu te levei. E no meio daqueles vômitos daquelas mulheres, sendo tratado como um bicho. Vai embora, na hora de fazer foi bom, agora tá aí assim, anda. E encontrei uma casa que me acolheu, que foi desse chefe. Cuidou de mim, porque depois você passa mal. Eu passei muito mal, com muitas hemorragias, sem minha mãe saber de nada. E aí, uma semana depois eu tinha que voltar naquele lugar para fazer uma revisão. Eu estava no meu trabalho, minha mãe me ligou, falou, Solange, e nessa clínica eu tinha deixado os telefones da casa do meu chefe. E aí, minha mãe me ligou e falou, Solange, minha filha, olha só, você ia no médico hoje? Eu falei, epa, me gelei dos pés à cabeça. Pois é, ligaram aqui para casa, olha só, ligaram aqui para casa para dizer que vai ser adiada essa tua consulta. Falei, hã? Falei, tá bom, mãe, desliguei. Eu fiquei com várias pulgas atrás da orelha, dentro do nariz, dentro da boca. E aí fui para essa clínica. Quando peguei o táxi entrou na rua errada. Então não dava para ele entrar na rua onde que era a clínica, porque era contramão. Ele teve que dar uma volta. Quando ele deu essa volta, pegamos um engarrafamento bem próximo da entrada da rua onde era a clínica. E aí o motorista reconheceu uma pessoa. Falou, o que você está fazendo aqui, cara? Estou trabalhando. Ué, mas não está uniformizado? Não, estou paisano. Ah, é? Por quê? Não, nós estamos dando um bote numa clínica de aborto aqui. Quando eu entrei na rua, estava lá um carro da Rede Globo e o carro da polícia. E eu fiquei, quem foi que ligou para minha mãe? Eu falei, Deus, eu estou errada. O Senhor ainda me protege. Porque se eu entro na mão certa, se o taxista pega a mão certa, na hora que eles apontassem lá, eu estava lá dentro. E aí eu voltei chorando muito. Ele falou assim, para onde? Eu falei, em lugar nenhum. Vamos voltar para o lugar onde o Senhor me pegou. Ele ficou me olhando. E eu comecei a chorar, chorei. A senhora está passando mal? A senhora quer que eu deixe a senhora em algum hospital? Eu falei, não, Senhor. Eu falei assim, o que eu tenho, Senhor, não, nenhum hospital vai dar jeito. Que amor é esse? Que amor é esse? E eu chorei muito, muito, muito. Eu falei, Deus, como tu me ama.